Você já se candidatou a uma vaga de emprego e percebeu que centenas de pessoas se inscreveram no mesmo processo? No episódio de hoje vamos descobrir como se destacar em meio a tantos candidatos. Olá, pessoal. Sou Caio Corrêa e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. A era digital facilitou a busca por oportunidades de trabalho, mas aumentou também a concorrência pelas vagas. Afinal, apenas alguns cliques separam quem busca um emprego da candidatura em um processo seletivo. O que fazer então para ser notado pelos recrutadores? É o que você descobre no episódio de hoje. Então, para falar sobre as estratégias de como se destacar no mercado de trabalho, hoje eu vou receber a Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM, e o Giancarlo Alcalay, professor do MBA Executivo em Marketing da SPM e sócio da Boyden. O episódio de hoje está sendo gravado em uma das salas conceito da SPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Giancarlo, Adriana, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao Lifelong Cast. Muito obrigado por terem aceitado novamente o nosso convite. Eu que agradeço, Caio, pelo convite. É um prazer aqui estar com você, estar com a Adriana e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com o nosso público. Muito obrigada, Caio. Obrigada, Jean. Prazer estar com você novamente, com esse timaço aqui da SPM, para a gente fazer mais um podcast. Exatamente. Vamos começar, então, falando sobre recrutamento, né? Como e onde os recrutadores buscam hoje os candidatos, né? E o quanto que há de tecnologia nesse processo. Queria começar contigo, Jean, falando justamente porque, né, hoje em dia parece que a gente faz cadastro para tudo, a gente tem que fazer o cadastro, a gente tem que mandar o currículo, mas tudo que eu coloquei no cadastro já está no currículo. Então, assim, explica um pouquinho para a gente como é que está esse universo de recrutamento hoje em dia. Eu vou te falar numa primeira parte do recrutamento para alto executivo, né? Que é a que a minha empresa trabalha na Boyden. A gente tem já um banco de dados que a gente já trabalha ao longo do tempo, então já com nomes bem interessantes. Os próprios sócios também já têm dentro do seu networking gente bastante interessante, mas o LinkedIn é importante. Então, de novo, né, a gente fala sobre isso, construa a sua reputação digital no LinkedIn. Porque ali é onde está a sua vida. Então, realmente tem que dedicar um tempo para poder construir um bom LinkedIn, porque quando a gente começa a buscar, você vai para algumas palavras-chave. Se aquela palavra-chave não está no teu perfil, não aparece. Então, é uma das primeiras buscas que a gente faz, ali é o começo de tudo. E é uma coisa interessante, que mesmo quando você está numa roda, eu apresento o Caio para o Pedro, e se o Pedro achar você uma pessoa interessante, o que ele vai? Ele vai no LinkedIn. Então, muitas vezes as pessoas não dão muita atenção a isso, então acaba passando. Então, é muito comum conversar com um alto executivo que ele, não tenho tempo para isso, eu não vi, e agora ele tem que correr. Então, eu acho que isso é importante. Aí, outra coisa também é que hoje, com IA, né, com inteligência artificial, isso se acelera, porque ele premia todas as informações que você tem do candidato e também te ajuda a construir o dossiê dele. Então, a plataforma hoje digital é muito importante na ajuda. Quando a gente vai falando desses canais, esses canais eles são importantes para um determinado nível na sua carreira. Mas para alta gestão, dificilmente entrar no portal, mandar o currículo, ele vai funcionar. Estagiário, trainee, as primeiras posições, sim, porque é uma maneira da companhia até reduzir o custo na contratação. Mas quando você começa a subir na escala hierárquica e precisa de gente mais madura, aí você tem que trazer um outsourcing. Mas basicamente é isso. É importante você estar trabalhando também no seu currículo, porque na hora que vão te pedir para você mandar o teu material, você tem que ter um material que vai dar uma visão. Depois vem as entrevistas, aí já é um outro ponto, mas isso é fundamental. Sim, exatamente. E Adriana, eu queria perguntar para ti, que levando em conta, né, muitas dessas coisas que até o Giancarlo levantou, né, que estas buscas por talentos ocorrem em plataformas digitais, geralmente, né, pelo menos esse primeiro contato, o que um candidato precisa fazer para ser encontrado? O que você sente em relação a isso? Bem, não tem mais esse negócio de andar com o currículo embaixo do braço e fazer panfletagem. A gente está nesse nível digital mesmo, então
o primeiro passo para ser encontrado é ter um currículo bem estruturado, bem elaborado, com palavras-chave, né? Porque aí a gente já tem como o Jean falou, uma inteligência artificial, robôs, né? Que vão procurar por palavras-chave e por competências, na verdade, né? De forma que, se a pessoa não fizer uma boa leitura, um bom entendimento do que o mercado está pedindo para aquela posição, e isso não constar efetivamente no currículo, ele está perdendo uma oportunidade de ser encontrado. Então, não basta só achar que escreveu um bom currículo, tem que fazer uma boa análise do mercado, para a posição que ele está pleiteando, entender a dor do mercado, né, para aquela posição, fazer uma autoanálise e filtrar essas informações, colocá-las no currículo de uma forma que seja atrativa e atraente para esse futuro empregador. Então, sem dúvida alguma, não só o LinkedIn, que é a maior plataforma, mas sempre que o candidato puder se apresentar aí nas diversas plataformas, porque hoje são inúmeras as plataformas de recrutamento e seleção, e aí o Jean foca um pouco mais nos níveis executivos, mas a gente tem os ingressantes ou o nível intermediário que podem se beneficiar de plataformas como vagas.com, ou para quem está iniciante, para companhia de talentos, companhia de estágio, o All Jobs, enfim, são inúmeras as plataformas. Pode ser um pouco cansativo, mas, assim, não tem como você participar de um processo se não for hoje de forma digital. Isso na sua grande maioria. Mas é claro que existe sempre a indicação, o network, que sempre são frentes, né, que podem gerar aí primeiras entrevistas e a participação em processos seletivos interessantes. Exatamente. E, Giancarlo, quando o profissional já é encontrado, né, o que faz brilhar os olhos de um recrutador em um currículo, né? É apenas o match da vaga, ou temos outros fatores que fazem um candidato, né, justamente se destacar? Eu te diria que o match da vaga, ele é muito difícil você encontrar 100%. Sim. Porque mesmo quando você recebe o briefing do cliente, e esse candidato, essa candidata, ela vai avançando, vão aparecendo temas que não estavam no briefing. São outras agendas, né? Mas, sim, a primeira coisa que a gente vê é o hard skills, né? Qual que é a habilidade que ela tem naquela área. E nas entrevistas a gente já percebe se a pessoa tem ou não tem experiência. Mas eu tive uma experiência recente de um profissional de uma grande companhia europeia, e ele tinha colocado uma posição X. E aí, quando eu fui conversar com ele, não era X, era Y. Então, ele colocou o X porque ele achou que ia chamar mais atenção. E chamou a atenção. Só que eu falei, olha, aqui é um bate-papo informal, tudo isso não vai te prejudicar em nenhum processo futuro, mas eu vou te dar uma recomendação. Você está deixando de participar de processo da sua área e você é uma pessoa experiente. Não é que qualquer pessoa que tenha essa experiência. E você está colocando uma posição que é importante, mas tem muita gente no mercado. Além do que, você não está sendo totalmente real com a realidade, você não faz isso. Mas ali foi mais um bate-papo informal e gerar um pouco de informação para ele. Então acontece isso, às vezes a pessoa ela quer enaltecer tanto, mas no final a gente tem que fazer os nossos double checks. E depois lá no final, quando a pessoa realmente ela passou por tudo, às vezes as empresas, não nós, as empresas elas fazem algumas pesquisas da vida da pessoa. Criminal, civil, financeira. Então é bem complexo. Redes sociais. As redes sociais. Então nós já tivemos casos de muitos bons profissionais que, quando a equipe terminou e começou a fazer as pesquisas na rede social, a gente foi infelizmente obrigado a não seguir com o candidato. Então, realmente tem que tomar cuidado, tem que ser muito coerente com o que você faz. A rede social ela é muito interessante, a gente sabe que o jovem gosta muito de estar no Instagram, talvez alguns no Facebook, um pouco menos, mas LinkedIn, por exemplo, é uma dificuldade, o pessoal não gosta muito por conta da linguagem. Mas, assim, você tem que ver como uma marca, né? E essa marca de A a Z, ela tem que fechar. Então, a gente toma muito cuidado com isso. E tem processos que eu vou te dizer que chega a quase 12 entrevistas.
Caramba. 12 entrevistas, né? E se você for pegar pelo menos mais 3 ou 4, chega a 16. Então, é um longo processo, porque a empresa não quer errar. Seja ela um jovem, seja ela um sênior, ela não quer errar. Então, é importante realmente a pessoa, né, ter um equilíbrio entre o seu hard e o seu soft skill e ser muito honesto naquilo que está colocando. Porque isso vai ser checado de alguma maneira. Sim, com certeza. Quer comentar, Adriana? Não, quero sim, que assim, não existe clique inocente, viu, Caio? Né, Jean? Hoje, assim, as redes sociais, não adianta você apagar porque o print é eterno. Então, essa construção digital da sua identidade profissional, ela tem que ser muito bem lapidada, muito bem estudada, bem construída. Então, quando você pensa na gestão da sua carreira, esse é um aspecto hoje que deve ser levado muito, muito em consideração. Porque, assim, é um custo muito alto mesmo contratar errado, né? É um custo de tempo, de investimento, de treinamento, para depois dar errado. E, então, as empresas não querem errar, né? Por isso que muitos processos são demorados mesmo, ainda mais no caso do Jean, que trabalha com altos executivos, aí esse é um lugar onde eu já estive. A gente tem o triplo de cuidado, porque o investimento é muito alto, tanto na contratação de um serviço como esse, né, que é super especializado, e assim, minimizar qualquer possibilidade de erro. Exatamente. Eu queria até aproveitar uma das coisas que o Giancarlo mencionou para até perguntar isso para você, Adriana, que a gente sempre fala bastante sobre a importância das soft skills, mas as habilidades técnicas, as hard skills, elas continuam sendo as mais importantes e essenciais para profissionais de algumas áreas, né? Porque, querendo ou não, quando o Jean mencionou, não, primeiro a gente vai dar uma olhada ali, né, na experiência daquela pessoa, o que ela consegue fazer. Isso ainda é o ponto principal de um currículo? É como o Jean falou, né? O que faz um recrutador sorrir? É quando você tem o checklist do teu cliente e você vai encontrando e dando check ali no currículo, que é o que você vê efetivamente que é o hard, né? Então, é uma sólida formação acadêmica, uma experiência na área que você tá buscando aquele profissional, certificações, qualificações, que são, assim, onde você pode realmente marcar ponto de que ele tem as qualificações mínimas necessárias para aquela posição. E eu diria que o refinamento são as soft skills. É aí que você vai ver se o cara se comunica bem, se ele consegue transitar em diversos níveis, o que ele demonstra de capacidade de argumentação, de fundamentação da experiência dele, como é que ele traduz a história de vida dele de forma que seja interessante para esse futuro empregador. Então, eu diria que o ponto, né, o kickoff do interesse, o sorriso no cantinho dos olhos para a gente chamar o candidato são as hard skills. E o refinamento serão as soft skills no final. Perfeito. Queridos, finalizando a nossa conversa hoje, levando em conta tudo o que a gente discutiu aqui, eu queria de cada um de vocês o que é de fato, na opinião, obviamente, de vocês, um diferencial, né, no mercado de trabalho e que dicas que vocês poderiam dar, né, para quem quer ser protagonista na sua área. Queria começar contigo, Jean. Bom, primeiro você tem que se manter atualizado, isso você pode fazer de diversas maneiras, pode estar lendo, pode estar estudando, pode estar também escutando aqui o nosso programa, mas quando você pega a SPM, ela cobre diversas áreas que é desejável para qualquer companhia. E uma vez que você está aqui, por exemplo, no nosso mundo, você começa a se conectar. E eu conheço diversos casos de pessoas que participaram de um curso, foi abordada por um colega, isso é real. Ela estava desempregada, ela foi convidada a trabalhar como gerente nessa organização, um ano depois ela virou diretora e agora ela está sendo promovida a vice-presidente. Então você vê que um curso onde ela estava desempregada, em transição, foi buscar o letramento e era digital, porque foi durante a pandemia.
Então não tinha nem como você fazer um network como a gente está fazendo hoje. Mas você vê que o fato de ela estar exposta aconteceu. Ela tinha aquilo que comentou a Adri, né? Ela tinha ali uma experiência, tinha um bom software, mas na hora de conversar, ela entregou. Então, é muito importante você ter isso. Eu acho que uma outra coisa também importante para quem está trabalhando é sempre buscar na organização pessoas que você tem confiança para poder conversar e pedir orientação. Isso é muito legal, né? Pode ser um coach, pode ser um mentor. E quando você também está em transição, buscando oportunidade, faça a mesma coisa. Busque pessoas que têm outro conhecimento para te orientar. E para o aluno, eu sempre digo o seguinte, não importa se é da graduação, da pós, do mestrado, do MBA. Você tem que aproveitar a tua rede e aproveita os teus professores. Seria um desperdício você sair da faculdade e não manter contato com alguns professores, porque eles minimamente vão te atualizar. Porque o professor sempre vai ter um laço de afetividade com o aluno, por toda a vida. E às vezes pode até gerar uma oportunidade, mas a primeira coisa que ele vai te fazer é te gerar conhecimento e de maneira genuína tentar te apoiar e te orientar. Então acho que esse é um dos pontos que eu recomendaria fortemente. Excelente. Quais as suas dicas, Adriana? Eu diria que a pessoa precisa de sorte, Caio. Sorte. O que é a sorte? Sorte é quando você está preparado quando uma oportunidade surge. Então, se manter atualizado, manter a sua rede de relacionamento viva, né, cultivar, né, mais do que contato, eu penso que as pessoas têm dificuldade de cultivar a sua rede de relacionamento. Se manter na lembrança de pessoas que possam olhar para você e se interessar pelas suas competências, pela sua qualidade. Então, somando a tudo que o Jean já falou anteriormente, eu somaria a sorte. Perfeito. Giancarlo, Adriana, novamente, muitíssimo obrigado pela generosidade de vocês de participarem novamente conosco aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite novamente. Prazer, obrigado. Obrigado, Dri. Prazer estar contigo. Obrigada, Jean, querido. Prazer somar essa nossa história aí de vida e poder, de alguma forma, apoiar a trajetória de carreira daqueles que estão nos ouvindo. E é sempre bom estar com você, Kai, e toda a turma aí da ESPM. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Fui!